Olá, que bom que você está aqui conosco para este primeiro culto online de 2021. Eu queria desejar a você um ano muito abençoado, que Deus possa usar estes cultos para edificar sua vida, animá-lo e encontrar o plano de Deus para você. 2 recados. Primeiro, nós ainda não decidimos quanto ao retorno nos cultos presenciais. No ano passado, tivemos alguns cultos presenciais, algumas pessoas vieram, a maioria realmente não veio, e nós estamos vivendo um período meio complicado desta pandemia. Parece que nós estamos num ambiente semelhante ao início do ano passado. Eu vou consultar algumas pessoas, mas no próximo domingo ainda não nos reuniremos para cultos presenciais e vamos ver como é que nós vamos proceder neste período. Um segundo recado que eu queria dar é que amanhã nós iniciamos a segunda jornada de leitura bíblica. Esta jornada é de 2 anos e participando dela, em 2 anos você terá lido toda a Bíblia. Ela não é uma repetição da primeira jornada, a ordem das leituras é diferente. Eu pego este material de um antigo professor meu, pastor Israel Belo de Azevedo, e algumas pessoas já estão terminando a leitura da primeira jornada, algumas já terminaram. Então, eu vou dar mais um prazo para você concluir sua primeira jornada, e se você não começou não fez a primeira jornada, eu quero desafiar você a fazer a segunda jornada de leitura bíblica. Amanhã, no nosso IBVA Zap, você já vai estar recebendo as leituras. Quem concluiu a leitura da primeira jornada vai receber um certificado atestando que ela fez a leitura da Bíblia em 2 anos, leu a Bíblia toda. Mas eu já li a Bíblia toda várias vezes, e toda vez que leio, eu tenho surpresas. Então, se você fez a primeira, continue, porque a palavra de Deus ela é viva e se renova a cada dia. Eu espero que este culto te abençoe, os hinos, a palavra, as orações, e participe com todo o seu coração, com muita alegria, destes momentos preciosos, tá bom? Vamos lá. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém.
favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Vamos orar juntos? Nós gostamos daqueles versículos que dizem que tudo que pedirmos, crendo, receberemos. Mas em 1 João 3,22, nós encontramos a razão pela qual receberemos tudo o que pedirmos, crendo. Olha só, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, fazemos aquilo que lhe agrada, o nosso coração está puro, a nossa vontade é aperfeiçoada. Então, a gente só pede aquilo que agrada a Deus. Por isso é que nós recebemos. E hoje nós recebemos aqui
3 pedidos, motivos de oração e pelos quais nós vamos estar orando neste momento. A Eliana Fischernes está colocando aqui o seu pedido de oração. Ela está pedindo, agradecendo, né, a Deus pela vida, por mais um ano. Ela está agradecendo pela vida da Maria José, que neste sábado completou mais um aninho. Que Deus abençoe com saúde. Ela pede pela sua família, com saúde física, mental, emocional e espiritual. E também pede que Deus abençoe as famílias da IBVA. A Gorete Fernandes Santos agradece a Deus pelas bênçãos e pelas orações dos irmãos e deseja que Deus nos abençoe a todos. E a Sônia e José Cortinaites são agradecidos pelos seus cuidados por nós, dando-nos saúde, alimento, teto, e pedem a intervenção de Deus pelo Jefferson, motivo drogas, e continuam pedindo pela vizinha Neuza. Ela está com leucemia e está fazendo hemodiálise devido aos problemas renais. Eu não sei o que vai no seu coração neste momento. Pense no seu pedido, concentre-se nisso, pense em alguém que está sofrendo, pense numa necessidade que precisa da intervenção de Deus. Coloque sua família, coloque a igreja, coloque o nosso país, o mundo em que vivemos, e vamos orar juntos agora com fé, buscando a intervenção de Deus. Pai querido, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor está nos concedendo. Começamos este ano bem e te pedimos que nos ajude a passá-lo inteiro no centro da tua vontade. Que a nossa vida seja um motivo de louvor, de gratidão ao Senhor. Obrigado pelos motivos que aqui chegaram, a Eliana, a Gorete, a Sônia, o Zé Cortinaites, que tu abençoes estes pedidos que elas fizeram. Ó Pai, sobretudo visita o Jefferson, tu sabes, ó Deus, a causa da sua dependência de drogas. Abençoa a dona Neuza, cura aquela vida para a tua glória. Abençoa o coração da Gorete, abençoando a cada vez mais, dando uma vida plena na tua presença. Abençoa também a família da Eliana, que o Senhor os guarde, ó Deus, dando saúde física, mental, emocional e espiritual. E também nos lembramos da Maria José. Ó Deus, muito obrigado por mais um ano, muito obrigado pelas coisas que vão acontecendo na sua família, que ela possa estar crescendo a cada dia na tua presença. Ó Deus, ela perdeu um primo esta semana, que tu consoles também aqueles corações. Ó Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Hoje eu quero falar sobre a parábola do rico sem juízo, que está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Uma boa regra para se interpretar qualquer parábola é tentar descobrir por que ela foi contada. E no caso da parábola do rico sem juízo, ela foi contada porque um homem interpelou Jesus pedindo que Jesus falasse para o irmão dele repartir a herança que o seu irmão havia recebido. E Jesus, obviamente, não fez isso e fez uma advertência para aquela pessoa. Preste atenção, disse Jesus. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, ainda que sejam muitas. E neste contexto, Jesus contou a parábola do rico sem juízo, aqui em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, que eu peço para você acompanhar comigo. Então, Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem deram uma grande colheita. Então, ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar esta colheita. O que é que eu vou fazer? Já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo o que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? E Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Nós estamos num clima de Ano Novo, ainda estamos neste clima. Este é o primeiro domingo de 2021 e eu quero falar sobre perda de tempo. Não perca o seu tempo. Mas antes disso, eu quero alertar, eu quero esclarecer que a minha intenção não é aquela que segue a linha do dinheiro, tempo é dinheiro, vamos ganhar dinheiro, trabalhe bastante, não seja preguiçoso. Não é esta linha que eu quero dar. Quando eu falo de aproveitar bem o seu tempo, eu não estou falando de um estilo frenético de vida, aquela pessoa que simplesmente não para um segundo. Como diz Eclesiastes, há tempo para tudo, inclusive para a família, para dar um cochilo, para relaxar, para viajar, para ouvir música, para bater um papo com um amigo, para assistir um bom filme, ou simplesmente não fazer nada. Há tempo para tudo. Ok? Entendeu? Há uma história de um homem que teve um sonho. Ele sonhou que estava passando diante de um estabelecimento e havia uma placa lá onde estava escrito Banco do Tempo. E ele então resolveu entrar para saber o que era aquele Banco do Tempo. E quando ele chegou lá dentro, havia uma fila enorme. Havia também um monte de pessoas que estavam querendo comprar tempo.
O primeiro da fila era alguém que estava ali no guichê e dizendo que tivera uma doença maligna que podia ter sido curada se ele tivesse tratado há 1 ano atrás. Então, o que ele queria era mais 1 ano para poder curar a sua enfermidade. A outra pessoa da fila, ela pediu 20 anos para a pessoa do guichê, porque o filho daquela pessoa estava presa e ele queria recuperar aqueles 20 anos porque ele havia sido um mau pai. Ele iria se dedicar mais ao seu filho. Outras pessoas também estavam buscando coisas. Havia um homem todo esfarrapado e ele pediu 30 anos para poder voltar no tempo e voltar a estudar o estudo que ele havia negligenciado, que ele havia deixado de lado. Ele queria recuperar aquele tempo. E a história continua, porque aquela fila do tempo era interminável. Você já tentou comprar o tempo perdido? Imagine se essa história fosse real. O que você gostaria de comprar? Ou quantos anos você gostaria de reaver para resolver os problemas da sua vida? Mas, desgraçadamente, esta importante lição poucas pessoas aprendem, principalmente quando somos mais jovens. Depois que nós deixamos a infância, o tempo passa muito depressa. Na infância, o tempo passa como uma tartaruga, mas na juventude e na velhice, o tempo passa com passos de lebre. Todos nós recebemos 24 horas por dia, 1.440 minutos e 86.400 segundos. Nós necessitamos primeiro administrar os minutos, depois as horas, e assim saberemos administrar os dias, os meses e os anos. Há um escrito atribuído a Charles Chaplin sobre o tempo, e ele mostra o valor do tempo. Para você perceber o valor do tempo, pergunte a um estudante que repetiu 1 ano. Para você perceber o valor de 1 mês, pergunte para a mãe que teve seu filho prematuramente. Para você perceber o valor de 1 semana, pergunte a um editor de um jornal ou de uma revista. Para você perceber o valor de 1 hora, pergunte aos namorados que estão esperando para se encontrar. Para você para você perceber o valor de 1 minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem. Só amanhã de manhã, agora. Para você perceber o valor de 1 segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a alguém que ganhou uma medalha na Olimpíada. Então, valorize cada momento que você tem. Ontem é história. O amanhã é um mistério. Hoje é um presente, é uma dádiva. Por isso é que nós chamamos de presente. Um senhor estava dirigindo um carro na companhia de uma pessoa idosa, com mais de 90 anos,
E aquele motorista disse pro velhinho: eu creio que já faz uma eternidade de tempo que o senhor era jovem. E aquele senhor, aquele ancião, respondeu: filho, é como se fosse ontem. Já não aconteceu isso com você? Algo que aconteceu há 50 anos atrás, é como se fosse ontem. A vida passa logo e nós desaparecemos. O tempo é um recurso irrenovável, intransferível, inexpandível. Você não pode armazená-lo, você não pode retardá-lo, você não pode segurá-lo, você não pode dividi-lo. Você não pode dá-lo. Dinheiro não pode comprar o tempo, alterá-lo, mudá-lo, matá-lo. O tempo prossegue, ele vai em frente, sempre marchando. E aqueles que não investem sabiamente o seu tempo, são como aquele fazendeiro falso rico. Falso porque era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele possuía era o dinheiro. Aquele fazendeiro morreu pobre, pobre espiritualmente. Jesus disse: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. O que saiu errado? Como é possível alguém ser tão rico na vida e tão pobre na morte? É por isso que o título desta mensagem é: não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Em primeiro lugar, porque o tempo é curto. O texto nos diz o seguinte: então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Aquele fazendeiro tinha o suficiente para a aposentadoria dos sonhos de qualquer pessoa, mas ele calculou mal a duração da sua vida. Olhemos isto deste modo: nós levamos em torno de 15 anos para crescer. 20 anos nós passamos dormindo, 10 anos comendo, restando só 25 anos para o restante. O tempo é curto. O Billy Graham, o famoso evangelista já falecido, ele foi perguntado por um estudante universitário: qual foi a maior surpresa da sua vida? Ao que Billy Graham respondeu: a maior surpresa da vida foi a sua brevidade. A vida é breve. Em Gênesis capítulo 5, nós encontramos a relação dos descendentes de Abraão. E uma coisa que me chama a atenção é que, falando de cada um desses descendentes, no final ele escreve: e morreu. E morreu. Vidas inteiras, vidas longas, mas morreram. O super fazendeiro disse: eu tenho muitos anos, mas ele estava tristemente enganado. Ele só tinha mais algumas horas. O que você tem feito do tempo? Os dias correm
e se transformam em meses, em anos, e quando nós damos conta, ele já foi gasto. Muitos vivem no passado ou no futuro, mas estranhamente descuidam do presente. Para as crianças, o tempo é infinito. Para os jovens, o tempo é insignificante. Mas para os adultos, ele já está medido. E para o idoso, ele é uma palpável realidade. O fazendeiro próspero, calculou mal a brevidade da vida. Cuidado ao errar este cálculo tão importante. Não sei quantos anos você tem. Eu já vivi mais da metade do tempo de vida. Eu sei que eu tenho menos tempo para frente do que tive no passado. Então, não calcule mal o seu tempo. Não perca o seu tempo. A segunda razão por que eu digo isso, não perca o seu tempo, é porque a vida tem um propósito. No versículo 18 nós lemos: já sei, disse para si mesmo, vou derrubar meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Há uma coisa errada aqui. Ali estava um homem que se preocupava apenas consigo mesmo. Só olhava para o seu umbigo. É por isso que Jesus disse: cuidado com todo tipo de avareza, porque o avarento só pensa em si. Billy Graham, já citei, falando a formandos de uma faculdade, ele disse: tempo é o capital que Deus nos deu para investir. Pessoas são as ações nas quais nós vamos investir o nosso tempo. Deus não lhe deu tempo para você só ficar pensando em si mesmo, só olhando para o seu umbigo. Deus lhe deu tempo para você investir em pessoas, gastar tempo com pessoas. Jesus disse certa vez: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Investir nossa vida. Como você está investindo? O que é que vai sobreviver da sua existência? O que contará para a eternidade? O que é que você está mandando para a eternidade? O que é que não resistirá? O que é que resistirá aos efeitos corrosivos do tempo? O seu amor? Esse vai resistir. Invista, ame. A sua devoção a Deus, esse vai resistir, invista. A sua compaixão pelo próximo, a sua energia, invista. Invista em pessoas, em corações, em vidas, em almas. Este é o propósito do tempo. Não perca o seu tempo. E a terceira razão, porque eu digo isto, é porque nós daremos conta a Ele. Nós vamos dar conta do nosso tempo, vamos dar conta dele. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer.
A palavra tolo aqui explica muita coisa. Jesus está dizendo: você agiu irresponsavelmente com o tempo que recebeu. Você não cumpriu o propósito da sua vida. E agora você vai morrer. Será que aquele homem teve, num momento, uma visão da eternidade? De repente, o fazendeiro teria visto com claridade o orgulho dele, o seu egoísmo, a sua autoindulgência, a sua preocupação consigo mesmo. Tudo isso ficou claro na sua mente. E realmente, todos enfrentaremos as consequências terríveis das nossas ações. A Bíblia tem uma outra história de um homem rico que morreu, foi enterrado, e também o mendigo que se sentava ali perto do seu portão também morreu. Mas em contraste, os anjos vieram para ele e o levou para o céu. E o rico, nas chamas do inferno, implorou uma gotinha de água para esfriar a língua dele, e pediu que Lázaro, o mendigo, fosse levado de volta para avisar os seus irmãos sobre os riscos da vida que eles estavam vivendo. Mas já era tarde demais. Tragicamente, tarde demais. Todos nós, um dia, daremos conta do nosso tempo. Não perca o seu tempo. E a quarta e última razão por que eu digo isso é porque da vida nada se leva. O texto diz, aí é uma pergunta: quem ficará com tudo o que você guardou? Tudo o que teremos lá no céu é o que nós ajuntarmos lá no céu. Nós só teremos no céu o que nós estamos mandando nesta vida. É interessante que nas certidões de óbito, para efeitos de fazermos inventário, a certidão de óbito diz assim: ele deixou bens. Não está escrito ele levou bens, porque nós não levamos nada desta vida. Eu sempre digo que em funerais não vão caminhões de mudança. Quando muito, a pessoa vai com uma roupa e o seu caixão. Jó 1:21 diz assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Deus eterno deu, o Deus eterno tirou. Louvado seja o seu nome. Eu, sinceramente, gosto de ir a cemitérios. Talvez algum psicólogo explique isso. Eu gosto de examinar os túmulos, as datas, quantos têm mais ou menos a minha idade. E fico ali pensando, vendo aquelas fotos, quantos sonhos estão aí enterrados, quantos diplomas, quantas horas de trabalho. Quem ficará com o que você guardou? E Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. A pergunta não é quanto você tem. A pergunta é: você é rico para com Deus? E como ser rico para com Deus? Só existe uma maneira: sendo
generoso. Generoso dando o seu tempo, gastando tempo com pessoas que precisam de um aconselhamento, precisam desabafar, precisam conhecer o caminho do céu, pessoas que estão precisando de um abraço. Você é rico para com Deus à medida em que você reparte aquilo que você tem para minorar o sofrimento daqueles menos favorecidos, sendo generoso. E a generosidade é um investimento para a eternidade. Esta parábola foi contada no contexto da avareza, dois irmãos brigando por causa de uma herança. E Jesus fala: não sejam avarentos. A vida de uma pessoa não consiste daquilo que ela tem, ainda que tenha muito. Nós é que nos impressionamos com as riquezas, com as mansões. Eu ouvia esta semana de alguém que gasta 50 mil reais por mês só pagando empregados, um monte de empregados nas suas casas. A gente fica impressionados com o carro, com o salário, com a posição social. Mas nada disso nós levaremos. Você não vai levar seus diplomas, você não vai levar seus livros, você não vai levar a aposentadoria que você acumulou. Nós vamos levar a nossa generosidade, nós vamos levar aquilo que nós somos, aquilo que nós conseguimos fazer para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Não perca seu tempo em 2021. Algumas dicas para ajudá-lo a não perder tempo, porque o tempo é um recurso cada vez mais precioso, mais escasso. Nós temos rotinas tão repletas de atividades que às vezes não dá para fazer todas. E se você está fazendo coisas demais, então você está fazendo coisas demais. Temos trabalhos, estudos, tarefas domésticas. É tanta coisa para apenas 24 horas. Então, organize melhor a sua rotina, saiba aquilo que é prioridade, aquilo que não é, separe momentos para desligar um pouco, permita-se reservar algumas horinhas para aproveitar melhor o tempo consigo mesmo, para meditar, para refletir, para orar. Relaxe, cuide-se, conheça-se, atenda às suas necessidades. Saiba separar cada parte da sua vida. Não seja alguém que leve para sua casa todos os problemas do seu trabalho. Gaste tempo com a sua família. Planeje atividades para aproveitar melhor o tempo livre, para cuidar da sua saúde, para fazer atividades físicas, para ter momentos de lazer. Condicione seu cérebro para hábitos saudáveis. Tente vencer. Nós falamos aqui recentemente que é possível, num prazo aí de 20 dias, você pode condicionar para adquirir hábitos saudáveis para a sua vida. Por exemplo, você não gosta de caminhar, esforce-se, porque isso vai fazer bem para a sua saúde, cuide da sua alimentação. Não assuma mais do que você pode assumir. Não, aprenda a dizer não para aquilo que é excesso. Não perca o seu tempo, porque o tempo é curto. Porque a vida tem um propósito. O Rick Warren sempre costuma dizer: nós não estamos de graça aqui na Terra. Porque nós vamos dar conta dele. Não do que acumulamos, mas
do que fizemos, com o tempo que tivemos, com aquilo que nós recebemos, nós vamos dar conta. E porque da vida nada se leva. Só encontraremos lá no céu aquilo que nós estamos mandando agora. Não perca o seu tempo. A minha oração é que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê graça para viver cada momento intensamente para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um ano realmente extraordinário para a glória de Deus. Amém. Soubesse que o tempo não perde tempo. Se eu soubesse, não correria atrás do vento. Busquei plenitude em sensações, status e religiões. Não perde tempo, mas eu perdi, em vão corri, tentando encontrar a verdadeira paz. Mas verdadeira paz só existe quando estou em ti. As coisas mais importantes não são coisas. Se eu soubesse, teria desfrutado meu tempo com pessoas, compartilhado mais amor, beijado mais meu vovô. O tempo não perde tempo, mas eu perdi, em vão corri, tentando encontrar a verdadeira paz. Mas verdadeira paz só existe quando estou em ti. O tempo não foi feito pra ser gasto. O tempo é pra ser desfrutado, e só é desfrutado no nós. Só é desfrutado no nós. Só é desfrutado no nós. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.